Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 13 de novembro de 2025 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a animadíssima Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tá tudo muito louco, ou eu é que tô muito louca. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela, que está bebendo seu chá antes da gravação, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem? Tudo bem, não vou derrubar o clima, não. Seguindo aqui a apresentação da nossa bancada, o nosso mestre em gambiarras, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? E aí, vai ter copy ou não vai ter copy? Vamos descobrir ao longo do episódio, Diego. E fechando o nosso quinteto de hoje, o bem vestido Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Será? Será que tudo vai melhorar depois da COP 2025? Vamos descobrir também isso ao longo do episódio. Vamos agora para iniciar o nosso episódio com o primeiro bloco. Posso chamar a vinheta, Rodrigo? Ou você ainda é contra eu dizer, vem vinheta? Ou... Ah, já foi, isso é uma vinheta. Bom, senta que lá vem novela de idas e vindas nos últimos dias aí em relação ao projeto de lei antifacção do governo Lula, pois o deputado Guilherme Derrite, aquele que era até outro dia secretário de segurança em São Paulo e foi exonerado para voltar a assumir o seu cargo como deputado, ele é relator desse projeto e apresentou inicialmente um parecer que apontava o que ele classificava como fragilidades e contradição flagrante no texto original, propondo um substitutivo que endurece radicalmente a legislação. O documento propunha uma mudança técnica central, retirar os crimes mais graves de domínio territorial da Lei de Organizações Criminosas e equipará-los a terrorismo, incluindo-os na Lei Antiterrorismo, estabelecendo penas de 20 a 40 anos de reclusão. A principal fragilidade apontada por Derrite no texto original do governo é a previsão da diminuição de pena para integrantes de facções que sejam réus primários, tenham bons antecedentes e não sejam líderes. Para Derrite, essa solução, abre aspas, mais favorece a reincidência e a continuidade do poder paralelo do que a desincentiva, fecha aspas. Derrite argumentou que a melhor técnica legislativa seria tratar as ações das facções na linha de terrorismo e justificou que condutas como o domínio territorial armado, uso de barricadas e intimidação coletiva não são crimes meramente associativos e blá, blá, blá. Na visão do Palácio Planalto, equiparar facções criminosas com grupos terroristas deixaria o Brasil vulnerável à interferência externa e hoje, né, até o Exército se posicionou em relação a isso, ferindo a soberania nacional e beneficiaria a ação de organizações criminosas no Brasil, o que seria prejudicial para o combate ao crime. Outras mudanças haviam sido propostas pelo Derrite, como fim de benefícios como anistia, graça, indulto e condicional, progressão de regime mais difícil, fim do auxílio e reclusão aos dependentes dos presos por esses crimes e lideranças de facções deveriam cumprir a pena em presídio federal de segurança máxima. As modificações feitas por Derrite geraram discórdia também pelo redesenho do papel da Polícia Federal em investigações, vista pela corporação como perda de autonomia. Uma nova versão do relatório manteve a estratégia de fazer mudanças na lei antiterrorismo e fez ajustes pontuais em relação à versão anterior para tentar devolver competências à Polícia Federal depois da reclamação. Na visão do governo, tirar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas nos estados e exigir autorização do governador para que a PF atue poderia enfraquecer o poder da Polícia Federal e dar mais poder às polícias estaduais. Outro item que havia sido retirado por Derrite versava sobre a criação do tipo penal organização criminosa qualificada, com pena de 8 a 15 anos de prisão para grupos que tentem controlar territórios e atividades econômicas via violência e ameaça, cujo objetivo seria enquadrar penalmente facções e milícias, que é considerada aí a espinha dorsal do projeto. Aí, depois de muita confusão, veio uma terceira versão desse parecer aí do Derrite, que foi apresentada na última terça-feira, que buscou superar essas divergências, e nela Derrite voltou atrás e decidiu não mais mexer na definição de terrorismo ou nas competências da PF. Mas não para por aí. Ele apresentou ontem, na quarta-feira, uma quarta versão do parecer e pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para deixar a votação para a semana que vem,
né, já que não teve consenso. No Planalto, a avaliação inicial é de que o novo texto foi feito de improviso e que as alterações não satisfazem o governo. Em reunião com sua equipe, o presidente Lula se mostrou irritado e afirmou que, abre aspas, roubaram, fecha aspas, o projeto de lei antifacção do governo, uma referência à decisão de Hugo Mota de entregar a relatoria para um adversário. Acho que isso foi no blog do Valdo Cruz, se eu não estou enganado. Segundo Lula, a decisão do presidente da Câmara acabou transferindo para a direita a autoria de um projeto elaborado por sua equipe. Na avaliação da equipe presidencial, a direita não quer dar ao governo Lula qualquer primazia no combate ao crime organizado. E agora eu quero saber o que vocês acharam de toda essa celeuma, de toda essa novela que foi o Derrite. Apresenta uma versão, daqui a pouco bota outro parecer, daqui a pouco outro, e no fim das contas não votamos essa semana. A previsão é que se vote semana que vem. Parece que o governo estaria disposto a concordar com esse último parecer, pelas últimas notícias que saíram, já que a espinha dorsal ali foi mantida, voltou atrás na questão da PF, na questão da lei antiterrorismo, mas muita confusão provavelmente ainda vai acontecer em relação a esse projeto. A Glaze não está muito feliz, né, com essa última versão, e eu acho que ela está certa. O governo tinha colocado alguns pontos como inegociáveis e aí ficou esse vai e volta, mas o que o Derrite quer é circo, né? Pra mim, eu vejo todo esse vai e vem aí, é uma dança da direita que está desesperada porque eles não têm candidato. Ora, quem é que não tem candidato agora, né? Já fomos nós. E aí eles estão querendo forçar, puxar o discurso, que é bem isso que o Planalto falou, o discurso da segurança pública para eles, sendo que o projeto inicial do governo é um projeto muito bom, foi um projeto que foi elogiado, né? Assim, você ouve os podcasts da semana, as notícias falaram bem, assim, porque o ponto principal do projeto era justamente enfraquecer essas facções no aspecto econômico, que os bens dessas facções fossem tomados e que, né, fazer o que mais ou menos aconteceu na Faria Lima esses dias, que foi o que o Derrite inicialmente quis limar, porque ele quer circo, ele quer endurecer esse discurso de que é a violência que vai combater facção, que são penas mais longas, que é o fato da família do cara não poder receber auxílio. Você acha que o cara vai... nossa, eu poderia muito bem entrar no crime, mas se eu entrar, sabe, minha mãe e meus filhos não vão receber um auxílio? Porra, pelo amor de Deus, deixar alguém na soma de crimes lá, o cara poderia tomar uma pena de 65 anos. Você acha que isso vai fazer com que o cara não entre pro crime? Ou então, Ana, rapidinho, desculpa te interromper, o criminoso lá, não, agora eu sou terrorista, não, agora que eu sou considerado terrorista, eu não vou mais cometer o crime. Não vou. Agora eu parei. Até ali eu tava indo. Sabe, é populismo puro, populismo da direita do nível do Fraga, que o cão o tenha, sabe-se lá onde é que tá esse desgraçado. Aí, assim, a PF não pode se meter, mas na hora de ir preso, o presídio tem que ser federal. Então você fortalece as polícias estaduais, que no fundo é fortalecer milícia, né? A gente sabe. Vamos fortalecer as milícias, vamos tirar da mão de quem trabalha, mas na hora de manter o cara preso 10, 20, 30, 40, 60 anos, aí vamos colocar no colo do governo federal. O Hugo Mota fez de safadeza isso de dar a relatoria pro Derrite especificamente, sabe? Você falando de um governo Lula e de quem é o Derrite. Só pra fazer isso. Velho. Não, e antes estava na mão do Lícholas. Não sei o que é pior. Pra forçar esse discurso de que não é a direita que vai encabeçar isso, descaracterizou o projeto todo com um monte de baboseira, sabe? Não foi assim, descaracterizou e melhorou. Não melhorou em absolutamente nada. Teve que voltar atrás 1000 vezes, e ele voltou atrás todos os dias. Em 4 dias nós temos 4 versões disso. E o governo ainda não está contente, e não tem que estar contente mesmo. Se a direita soubesse resolver o problema da segurança pública, onde estaríamos? É uma pecha que joga muito pro colo da esquerda, de que a esquerda não sabe de economia, a esquerda não sabe de segurança pública, mas a direita também não sabe. Porque quantos anos de governo de direita a gente tem? Principalmente nos estados. E a economia não está bombando, a segurança pública não é, São Paulo não é um exemplo de segurança pública. Então é muito fácil tentar colar isso na esquerda, sendo que a direita é tão incompetente quanto. A diferença é que a esquerda não aponta caminho fácil. Seria muito fácil o Lula virar e falar assim, pois agora vão ser terroristas e vão tomar 65 anos de cana. Não é assim que funciona, né? Se você for um pouquinho mais inteligente, você percebe que isso é jogada, que isso é populismo barato, que isso é circo do Derrite.
O fato dele ter se licenciado só pra fazer isso é circo. E o fato do Mota ter colocado a relatoria na mão dele é circo. Com todo respeito aos profissionais do circo. Não, e rapidinho, antes dos demais comentários, essa questão de equiparar o terrorismo, eu vi algumas pessoas analisando, né, que além de, obviamente, não se enquadrar, né, os crimes que essas facções cometem, né, ao que seria, na teoria, né, e na definição, um ato de terrorismo, vi algumas pessoas comentando que, tipo assim, o cara, o traficante ou miliciano, que seja, né, esse criminoso ligado a esse tipo de conduta, ele agora vai poderia, né, se fosse equiparado, 2 crimes pelo preço de 1, porque ele poderia cometer um ato, né, de terrorismo ou um ato ligado às facções e ser enquadrado numa coisa só, sendo que se ele fosse praticar, vamos dizer assim, 2 tipos, né, de crimes diferentes, ele seria enquadrado em 2. E aí só para trazer um dado, né, que não estava aqui inicialmente, mas teve uma pesquisa Quest que a gente até comentou no nosso grupo, né, que foi divulgada essa semana, que mostrou que 67% dos brasileiros aprovaram, né, a chacina que teve lá no Complexo do Alemão. Mas apesar disso, o levantamento revela que 55% dos entrevistados rejeitam o mesmo tipo de ação policial nos estados onde vivem. E acho que não está aqui, mas acho que era 70% ou 73% apoiavam que fosse equiparado ao terrorismo, né? As facções criminosas. Era algo, acho que era 73%, se eu não estou enganado. Deixa eu fazer um parêntese rapidinho antes dos colegas continuarem sobre isso, que é bom, né? No dos outros é fácil ser terrorismo, mas no meu estado não é terrorismo, porque o Rio de Janeiro é muito perigoso. E aí você vai ver nos dados, o Rio de Janeiro nem é uma das 10 cidades mais perigosas do Brasil. A questão é, a gente comentou há alguns episódios, eu acho que o episódio que a gente gravou, que a gente falou especificamente dessa chacina no Rio, sobre terrorismo, né? Que seria um ato de terrorismo. Enquadrar, e aí aproveitando a pesquisa, enquadrar o trabalho de facções em lei antiterrorista é um erro, por tudo isso que a gente está discutindo aqui. Enquadrar o que o governo do estado do Rio fez em terrorismo não é um erro, porque obviamente, é claro que o objetivo da polícia nas favelas, das chacinas que são cometidas, é ideológico. E é tudo isso que a gente vem comentando. A facção, ela não trabalha com ideologia de terrorismo. O terrorismo de Estado, sim. Eu não vou tirar essa aí do colo do Cláudio Castro. O que a polícia faz nas favelas é terrorismo. Tem um alvo ideológico claro, que é preto e pobre. E, cara, é de uma loucura, tipo, que o cara, ele é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Vamos dizer, num país sério, o presidente da Câmara recebe esse projeto e fala, não, porra, já sei. Tem um deputado que está fazendo um trabalho fantástico na segurança pública do Estado de São Paulo. Vamos trazer ele para relatar esse projeto e ajudar a gente. Aí você liga lá, ô secretário, deputado, sei lá, caralho, de asa. Pô, o senhor tá fazendo um trabalho massa, aí vem ajudar a gente a resolver esse problema aqui. Não é o caso. O cara não trouxe uma ideia, um projeto, ele não tem nada para mostrar enquanto secretário e dizer, isso aqui deu certo na minha gestão e a gente pode implantar isso no Brasil todo a partir dessa lei. Tamanha a incompetência do brother. E aí, com um bando de medida populista meia boca, tipo esse negócio a família não vai mais receber o auxílio reclusão. Cara, o cara que ele é soldado do crime organizado, ele entrou lá com 14, 15, 16 anos de idade, ele nunca contribuiu para a Previdência, a família dele já não recebe. A gente não cansa de dizer isso na porra desse país, que só quem recebe o auxílio reclusão é a família do preso que contribuía para a Previdência antes de ser preso. Então você vai desculpar, mas o xixi, o vixe, o mijão, ele não tem a carteira dele de trabalho carimbada pelas lojas Avan, desde que ele tinha 14 anos de idade como menor aprendiz, não, velho. Então não faz, até tipo, o populismo da direita sempre é ruim, mas nesse caso ele chega a ser risível de tão mal feito. E aí o cara tenta jogar para os estados uma responsabilidade maior, para as polícias, para os governadores. Não, a Polícia Federal só vai entrar aqui se o governador deixar. E aí, assim, a gente acha, né, a gente tem alguma impressão de que a única eleição que está alguma coisa livre do crime organizado nesse país é a eleição para a presidência da República. Porque governo de estado a gente sabe, de fato, que tem influência do crime organizado. No meu estado, do estado do Amazonas, já teve governador preso porque tinha conluio com o crime organizado durante a eleição. Provado, preso, trânsito em julgado, cumpriu sentença. É o combo, sabe? Ele faz medidas populistas incompetentes que não têm eficácia nenhuma e, ao mesmo tempo, faz exatamente o que as facções querem.
né, tenta propor exatamente o que as facções querem, porque o pessoal fica, o Brasil caminha para ser um narco-estado. Cara, eu acho que você precisa conhecer melhor o Brasil. Não são todos os estados, mas assim, tem estado de fronteira que o governador não se elege, né, sem o apoio da maior força econômica daquele estado, por exemplo. Então, é uma questão, por isso que eu acho que o nível federal é tão importante no combate a isso, porque é o único nível que existe ainda um distanciamento mínimo, não é muito, mas é mínimo dessa pauta, ponto de realmente quem está investigando não está com a sua família sequestrada, porque assim, vamos dizer, todo mundo não, cara, o secretário de segurança que assumir em qualquer estado de fronteira e não cooperar, a família dele morre, só, apenas. Chega a um ponto que não é uma questão de corrupção ou de caráter ou de querer, é uma questão de ficar vivo, né? O Freixo tá aí andando com escolta há, sei lá, 50 anos. Desde que ele tinha 6 meses de idade, ele anda com escolta policial. Então, é um suco muito perfeito da incompetência com a maldade. A incompetência no populismo e a maldade no que realmente iria impactar no combate ao crime organizado. Vamos lá, né? Quem diria que você entregar na mão de um assassino confesso, com orgulho dos assassinatos cometidos, a relatoria de um projeto anticrime organizado resultaria em uma das propostas mais perniciosas com relação à segurança pública que esse país já viu. Ele tanto que desagradou todo mundo, assim. Não teve ninguém que seria positivamente contemplado com isso, a não ser as organizações criminosas, como bem disse o Diego. Concordo também com tudo que a Ana falou sobre como que isso é populista, mas quero acrescentar uma leitura que acho que a gente deve fazer. A gente não pode esquecer de fazer isso hoje. Não há um erro aí. Essa proposta do Derrite, de quem está com ele, não é um erro. Isso aí puxa a corda para um lado extremista e autoritário, que é o que eles querem. É como se o Derrite se utilizasse daquela estratégia anedótica de treinamento militar, em que soldados estão incomodados com a situação do seu dormitório, porque está desconfortável, é quente, eles reclamam, e o seu comandante vai e coloca eles para viverem com um bode no dormitório durante 6 meses. E aí, quando ele retira o bode, todo mundo para de reclamar, porque parece que ficou muito melhor. Então, ele puxa a corda para o lado extremista, para o lado autoritário, e depois vai retirar esses adendos quando as pessoas reclamam, mas ele deixa alguns resquícios daquilo ali e faz com que todo mundo se acostume com a possibilidade de discutir isso. Essa é uma estratégia que a extrema-direita usa aqui há anos, não só aqui no Brasil, fora também. Normalizar certas discussões, fazer com que nós, como opinião pública, que a gente discuta isso, fazer com que os jornais eles encomendem pesquisas para dizer que é possível opinar sobre aquilo, fazer com que o parlamento debata aquilo a sério. E depois que isso foi debatido, a gente já perdeu. A gente já considerou a possibilidade de que aquilo é algo razoável, de que aquilo merece argumentação, e não mereceria. Então hoje, infelizmente, a gente perde de novo, a gente aceita discutir esse tipo de autoritarismo, que não faz o menor sentido, a não ser como estratégia política para normalizar a extrema-direita novamente. Foi isso que aconteceu. Então esse é um ponto, assim, já perdemos. O projeto muito bom do governo, ele foi majoritariamente esquecido, e ao invés de a gente discutir como a gente poderia enforcar financeiramente o crime organizado, a gente volta a debater essas propostas populistas. Fora isso, no que o Vitor comentou também, acho importante ressaltar que dentro dessa estratégia a mídia cumpre um papel fundamental, que a gente já comentou aqui. Você fazer esse tipo de pesquisa e divulgar dessa maneira não é só equivocado, como parece quase uma cumplicidade com esse processo de normalização. Porque uma manchete correta seria 55% das pessoas que responderam essa pesquisa mentiram ao responder. Porque se elas dizem que apoiam esse tipo de ação da polícia, mas elas só apoiam no cu do outro. No estado delas, elas não querem. Quer dizer, elas não apoiam. Elas são contra. Outro, para finalizar aqui, para não me estender muito, outro ponto que eu também acho fundamental da gente relembrar quando se traz à baila esse debate sobre terrorismo, sobre categorizar, classificar essas organizações criminosas como terroristas, primeiro, o aspecto problemático para a soberania nacional, porque se
a gente começa a classificar essas organizações como terroristas, isso permite que diversas instituições brasileiras elas possam começar a receber uma leitura diferente estrangeira. Então, pensa, por exemplo, no caso que a gente teve da Operação Carbono Oculto. Você identifica empresas que elas tinham movimentação financeira desses grupos. Essas empresas podem começar a receber sanções internacionais, sanções estrangeiras, porque elas estão ligadas ao crime organizado, a uma organização terrorista. Então, elas vão receber sanções. Você começa a cair a nota de investimento do Brasil, porque vai dizer que as nossas instituições financeiras, nossas empresas, elas têm ligação com o grupo terrorista. Então, esse projeto do DERIT é também um projeto de lesa pátria. Ele ataca a soberania nacional diretamente, não dá para esquecer isso. E quando a gente vira para a população e a gente usa esses termos terrorista e a gente pergunta se as pessoas gostariam de classificar essas organizações como terroristas, é mais uma pergunta de má fé. Gente, uma coisa que caiu muito de moda por falta de compreensão, quando a gente diz que a gente vive há muito tempo uma crise estética na crise política, não é só a gente falar que as coisas são cafonas. Olha um exemplo de como que a crise é estética. O que significa terrorismo e terrorista para a maioria das pessoas? A interpretação disso, ou a percepção disso pela maioria das pessoas, não é uma percepção intelectualizada, não é uma percepção dentro de aspectos legais, não tem uma leitura do direito nacional, internacional sobre isso. A percepção das pessoas sobre o que é ou não é terrorismo, ela é estética. Então, o que se carimbou no imaginário popular nos últimos 30 anos sobre o que é terrorismo? Você fala terrorista e vem uma imagem na sua mente. Vem uma imagem, ela já está ali pintada, tem fotografias de terroristas, a ideia de que terroristas explodem bombas, são homens-bombas, suicidas, eles estão portando fuzis, eles apresentam uma estética da pobreza, eles estão em ambientes inóspitos, eles escondem o rosto com máscaras, eles são figuras difíceis de identificar, eles não estão ligados a nenhuma ordem política explícita, e você tem aquela imagem do terrorista cravada no imaginário popular. Então isso é terrorismo para a maioria das pessoas. Uma concepção estética, não é uma concepção legal, não é uma concepção do direito, não é uma concepção histórica, é uma concepção estética. Então a gente vive há muito tempo numa crise estética dentro da crise política, em que a gente passou a se utilizar dessa construção de uma imaginária popular sobre diversos aspectos que tocam a nossa vida política, e a gente passa a vender discursos em cima disso. É o que a extrema-direita faz, e é o que nós, normalmente, na esquerda, nos recusamos a fazer. E é por isso que a gente normalmente tenta não mentir ao apresentar soluções fáceis. Porque apresentar soluções fáceis seria isso. Te apresento uma imagem que você já conhece, já está na sua imaginária, você compra o meu discurso, e aquilo, no fim das contas, é uma mentira. A gente normalmente não faz isso. E aí a gente sai como defensor de bandido, porque a pessoa já comprou a estética do que é um bandido, e você quer explicar para ela que as coisas não funcionam muito bem assim, né? A gente recebe a pecha de que a gente está dando dinheiro para a família de bandido, porque a coisa é um pouco mais complexa, a gente vai explicar, e eles usam da imaginária popular, ou seja, crise estética dentro da crise política. E a mídia se utilizar disso, do termo terrorista, sair perguntando para as pessoas, é um desserviço enorme, quase tão pernicioso quanto o projeto do DERIT. Eu acho que eu já fui contemplada pelo que os meus colegas disseram, não teria muito mais a acrescentar, não vou me estender. Eu só acho engraçado que o Hugo Mota entrega o projeto pro DERIT e depois fica: ai, DERIT, que coisa feia que você fez, não gostei, viu? Não faça mais isso. Ana Raíssa falou em circo, eu vou perguntar que teatro é esse, com péssimos atores, inclusive. Já foi dito que as propostas do DERIT são basicamente populistas, né? É isso. Propostas populistas para a segurança pública. É transformar em crime hediondo, é transformar em terrorista e aumentar a pena. E matar. Pronto. É esse que vai resolver a questão da segurança. É isso que resolve o problema da arma para todo mundo também. Enfim, é basicamente isso. Agora, o que eu vi ser discutido é sobre a questão da reincidência. Não sei se está incluso no projeto, mas não é algo que tem sido dito. Porque essas pessoas, em algum momento, vão sair. Agora, a partir da votação desse projeto, vão demorar ainda mais para sair do presídio. Então, vão ficar mais tempo sob a sombra do crime organizado dentro do presídio, se isso não for modificado de alguma forma, porque, enfim, a gente sabe que na realidade das prisões brasileiras, muitas vezes, mas vamos dizer, muitas vezes o crime organizado comanda as cadeias também.
aumentando a pena, as pessoas vão ter ainda mais dificuldade de se ressocializar quando saírem de lá. Eu vi dados que aparentemente o índice de reincidência seria de 80%, que é altíssimo. Isso é uma questão assim que não interessa a pessoas como o Derrite, né, de se resolver. E por eles enfiam as pessoas dentro das prisões até apodrecerem e não se pensa o que se deve fazer para que essas pessoas não retornem ao crime organizado posteriormente, né? E, enfim, às vezes, como o Rodrigo falou dessa coisa da visão do terrorista, né? E eu vou falar também da visão do traficante, do crime organizado, na verdade. Que muitas vezes as pessoas têm uma noção do que quando se pensa em crime organizado é o quê? É o traficante de drogas e de arma que mora na favela. E o crime organizado não é só isso. Também é algo assim que fica um pouco fora do imaginário das pessoas quando se pensa no combate a esse tipo de problema. Só para fechar aqui, né, que o Rodrigo comentou, né, que o Derrite, né, desfigurou o projeto. A gente comentou, né, que desfigurou o projeto, ele não trouxe nenhuma melhoria, né, para o projeto, principalmente na parte da integração, da inteligência, que é o que muito se fala, né, que cada vez mais necessária essa integração, o uso de inteligência. E aí eu estava vendo uma notícia essa semana que uma mulher foi presa numa blitz que foi realizada numa rodovia. Só com ela foram apreendidas 30 pistolas que seriam trazidas para o Rio de Janeiro. Então, assim, esse é o tipo de ação que funciona, sem nenhum tiro, justamente com fiscalização, e não sei se teve algum uso de inteligência, alguma coisa que já estava sendo investigada antes, foi apreendida uma quantidade significativa de armas que seriam entregues, segundo o que foi divulgado, ao crime organizado aqui no Rio de Janeiro, e quantas outras acontecem, né, sem que nada seja feito. Então, assim, como a gente já falou, né, o vizinho lá do Bolsonaro, que tinha 100 e tantos fuzis na casa dele. Então, enquanto esse projeto não receber melhorias nesse sentido, de ampliar, né, essa forma de trabalho, realmente não vai ter nenhuma contribuição que possa ser levada a sério em relação ao texto do governo. Como a Ana falou, né, muitas pessoas que entendem realmente do tema falaram que foi um pontapé inicial bem interessante, né? Vamos ver aí o que teremos na próxima semana em relação a esse assunto, o que o Congresso vai conseguir fazer para piorar, né, o projeto, se o Derrite vai realmente enfiar a viola no saco. Ao mesmo tempo, o nosso querido Derrite, que é esse cara, porra, é contra o sistema, né, ali do governo Tarcísio bolsonarista, estava jantando ontem junto com Arthur Lira e Eduardo Cunha, segundo uma imagem divulgada pelo Guilherme Amado lá no blog dele, que está circulando aí nas redes sociais. Derrite, que é o sobrenome de 31 brasileiros, segundo o censo do IBGE 2022. Tudo da mesma família, certamente. Sim, todos em Sorocaba, São Paulo. Ótima observação, Diego. Vamos lá, Rodrigo, momento jabá. Momento jabá, gente, porque se você está ouvindo o Midcast com muita atenção, talvez, num momento ou outro, você escute um pequeno pipocar no seu áudio, caso o nosso editor, Victor Souza, não tenha conseguido eliminar esse ruído. Isso pode ser resolvido com os apoios que nós recebemos. A gente pode comprar uma borboleta nova para o braço do microfone de Thaís Kisuki. A gente pode comprar, talvez, um microfone de lapela para Thaís Kisuki. Talvez a gente possa comprar novos fones que eles sejam mais compatíveis com os ouvidos de Ana Raíssa, por exemplo. Tudo isso é possível com os apoios que a gente recebe em apoia.se/midcast. Fica o agradecimento para quem já nos apoia. Então, se você quiser verificar as possibilidades, vai lá em apoia.se/midcast. A partir de R$5, você já nos ajuda a ter os equipamentos, a pagar servidor, a manter o programa semanal com os comentários sobre as principais notícias do cenário político nacional. Com R$20 na categoria Cartinhas da Xuxa, além de nos ajudar no episódio semanal, você também tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se e tem o seu nome lido aqui no finalzinho do episódio. Se você puder nos apoiar na categoria de R$50, que é a categoria Um Beijo da Lhama, além
além de nos ajudar, de ter o conteúdo extra, de ter o seu nome lido aqui, você também recebe um link exclusivo para acompanhar as nossas transmissões aqui, interferir na dinâmica do episódio, fazer comentários no chat, corrigir as besteiras que a gente faz. Tem também a categoria de R$100, que é a nossa categoria Ministério do Amor, que além de todas as benesses anteriores, você ainda vai receber o nosso eterno amor. Agora, não dá para se comprometer de todo mês estar lá dando um dinheirinho ali no apoia.se/midcast, ou você ainda não conseguiu se cadastrar? podcastmedia@gmail.com é a nossa chave Pix. Todo mês a gente abre a campanha do Pix recorrente, a cada R$500 que a gente arrecada em podcastmedia@gmail.com, a gente lança um episódio extra. O primeiro episódio extra é sempre um pauta livre, e daí pra frente a gente faz transmissões ao vivo para quem quiser assistir com os programas mais variados. Então esse mês de novembro a gente já vai ter mais 3 episódios extras, né, Vitor? E em dezembro a gente não sabe ainda. Dezembro é um mistério, mas faça o seu apoio e a gente garante ali, pelo menos, se bater R$500, a gente garante um episódio de pauta livre em dezembro. Dá uma olhada aqui na descrição do episódio também, onde você encontra os links para o nosso canal do WhatsApp, em que a gente divulga sempre que tem episódio novo, que tem cortes, que tem enquetes do MidQuest, tudo lá você encontra no nosso canal do WhatsApp. Quer interagir com o resto do pessoal que escuta o Midcast também? Tem o grupo dos ouvintes no Telegram, linkado aqui, criado, organizado, mantido pelos ouvintes, além da nossa lojinha, onde você encontra produtos com as estampas Tem que Dilapidar as Fortunas e Pau no Cu do Mickey Mouse, com ilustrações de Thaís Kisuki. Será que a gente vai ter estampa nova, Victor Souza? Tu botou vinhetinha aí, Thaís Kisuki? Eu já tenho Pau no cu do Mickey Mouse. Vai de novo, Thaís, vai. Dilapidar as fortunas. Pau no cu do Mickey Mouse. A entonação tá muito boa. Tá muito boa. Imagina, no meio do episódio, assim, do nada, tá... De repente... Pau no cu do Mickey Mouse. Porra, bom demais. Que dilapidar as fortunas. Bom, aproveitando então, Rodrigo, seu gancho, vamos anunciar aqui a nova estampa do Midcast Política para poder a galera aproveitar a Black Fraud, chegando aí no final de novembro, para poder já encomendar aí pro Natal. Vamos ter uma estampa que não é de uma frase icônica aqui, né? Eu, pelo menos não me recordo dessa frase ter rolado aqui no Midcast em algum momento, mas é uma estampa que tem muita relação, né, com o que a gente sempre fala aqui, que é a estampa Nunca Confie em Bilionário, estampa nova aqui do Midcast que você já encontra aí na nossa lojinha, link na descrição do episódio, ou se você quiser, colab55.com/midcast, você já consegue encontrar aí a nossa nova estampa Nunca Confie em Bilionário. Inclusive, a Colab, ela tá em promoção durante todo o mês de novembro, então é uma boa época para comprar os nossos produtos. Olha aí, boa, Thaís Kisuki, eu não sabia disso. E, Thaís Kisuki, para quem por acaso não está podendo assistir aqui ao vivo, você consegue fazer uma descrição de como seria essa nova estampa? Então, é um texto preto, básico, com fonte sem serifa, e algumas letras foram substituídas por supostas silhuetas de bilionários. Exatamente, fica aí o desafio, né, para identificar quais são esses supostos bilionários na camiseta Nunca Confie em Bilionário. Só menino bom. Só menino bom. Acho que é uma boa estampa para soltar justamente na época de Black Friday, né, cara? Onde muita gente vai tentar, talvez, comprar produtos, né, em lojas aí de bilionários. Então agora, sem mais delongas, vou chamar a vinheta, Rodrigo. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nesse podcast. Vou chamar a vinheta do segundo bloco. Pau no cu do Mickey Mouse. O bom que a Thaís ela já tá mixando, né? Botou a batida de coração, de repente, boom, e de repente, pau no cu do Mickey Mouse. Não me acostumo com a minha voz de repente assim. Bem-vindo ao meu mundo ouvindo Medo e Delírio. Pode ser mesmo, né? De repente.
A 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima começou essa semana e segue até o próximo dia 21 de novembro, realizada pela primeira vez na Amazônia. COP30 tem o desafio de colocar o tema das mudanças climáticas no centro das prioridades internacionais. O evento ganhou impulso com a realização também em Belém da Cúpula do Clima, com a presença de chefes de Estado e de governo e representantes de alto nível de cerca de 70 países. Lula, um anfitrião, buscou engajar as nações em torno do consenso para ações práticas que possam frear o risco iminente de o planeta passar a conviver de forma permanente com temperaturas 1,5 grau mais elevadas. Em seu discurso de abertura, Lula diz ser preciso impor nova derrota aos negacionistas. O presidente brasileiro também mencionou ser, entre aspas, mais barato financiar o clima que guerras e afirmou que realizar a conferência na Amazônia foi uma proeza. Então, abre aspas aqui, ó. Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. Fecha aspas. O presidente brasileiro também citou a luta contra o racismo ambiental. A declaração é considerada um marco por unir pela primeira vez justiça racial e ação climática em um mesmo acordo internacional. Embora Lula não tenha citado diretamente nenhum país ou liderança na abertura da COP30, um dos países que se ausentaram da conferência foram os Estados Unidos, que inclusive não enviaram representantes para o evento. A visão dos especialistas é de que a diplomacia brasileira começou bem. Logo no primeiro dia, conseguiu aprovar a agenda oficial das negociações, que não é detalhe. Quando os países brigam sobre o que entra ou não na pauta, todo o processo emperra. Desta vez não houve essa disputa. O Greenpeace analisou o fato como um sinal positivo de união e direção. Mas, como era de se esperar, todos os dias do evento foram marcados por manifestações. Um grupo vindo do México realizou um protesto simbólico em frente à entrada da Zona Azul, espaço de acesso restrito a negociadores, jornalistas e diplomatas, onde é preciso ter credencial emitida pela ONU para ingressar. Deitados no chão e cobertos por lençóis, eles buscaram chamar a atenção para a morte, o desaparecimento e a prisão de defensores do meio ambiente. O ato teve como principal demanda a justiça e o fim dos ataques e perseguições. Aconteceram também protestos contra a ausência dos movimentos indígenas e de povos tradicionais nas mesas oficiais. Cerca de 50 pessoas do grupo que participava da Marcha Global de Saúde e Clima se afastou da manifestação principal, seguiu rumo à entrada da Zona Azul. Os manifestantes driblaram a segurança da Garantia de Lei da Ordem, a GLO, furaram o bloqueio da segurança da ONU e as máquinas de raio-x ocupando a Zona Azul, com frases contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas e a privatização de rios, além de pedirem demarcação de terras, entre outras reivindicações. O pajé Nato Tupinambá disse que os indígenas estão com saúde sucateada, sem qualidade, sem serviço médico, condições que podem ser agravadas com a concessão do rio Tapajós para o agronegócio. Abre aspas, isso gera uma indignação na gente, nossos territórios estão sendo violados todos os dias. Quando se fala em clima, tem que se falar de saúde. O nosso rio Tapajós está sendo privatizado pelo governo do Pará e pelo governo federal. Privatizado para que as barcaças possam navegar no corredor hidroviário. Vão tirar nossos pedrais, nossos peixes, nosso alimento e nossos lugares sagrados, fecha aspas. Segundo interlocutores, a ação irritou o presidente Lula. Ele foi avisado ainda pela noite sobre o ocorrido, com a situação já controlada, e mostrou insatisfação avaliando que esse não é o tipo de imagem que o país quer projetar. O protesto não teve a repercussão que poderia, mas levou os seguranças responsáveis pela Zona Azul a reagirem de forma truculenta e esvaziar o local às pressas. Como resposta ao episódio, a ONU pediu que a Polícia Federal abra inquérito para investigar a ocupação. Ailton Krenak, intelectual indígena e imortal da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores críticos das negociações da ONU sobre o clima, se mostra cético quando o assunto é o que chama de engravatados unidos para planejar maneiras de salvar o planeta. Por isso não se envolveu na organização e nem gostaria. Em sua visão, o termo sustentabilidade é um mito corporativo. Sobre as negociações, ele diz que em meio aos apertos de mão servem uma xícara de café puro com petróleo pela manhã. Delegações de 194 países mais a União Europeia se inscreveram para participar do evento. A capital paraense estima receber mais 50 mil visitantes, entre negociadores, diplomáticos, observadores, cientistas, representantes de governos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais. E aí, todo mundo animado com a COP30? E aí? Yeah. Agora vai. Assim, Bom, vamos. climão, né? Torta de climão. Tortinha de climão, já fica a dica Tortinha de aqui, climão, gente. é. Olha, escutem Tortinha de
de Climão. A Marina Tortinha de Climão tá lá como correspondente, né? Com acesso de imprensa, crachá, acompanhando a COP30. Então, muito melhor, assim, infinitamente melhor do que qualquer opinião que a gente possa dar aqui, suposta análise que a gente faça, é você acompanhar a Marina no Tortinha de Climão, assim como Dragões de Garagem. Acompanhe nas redes também, siga o Tortinha de Climão no Blue Sky, siga a Marina para você saber o que está realmente acontecendo, quais são as discussões. Eu só vou deixar um comentário agora, antes de vocês começarem a falar, que é, pô, que mole, né? Ah, começou um protesto de lideranças indígenas, lá você vai descer a porrada, você vai tirar? Não, cara, abre as portas da COP, chama o pessoal pro meio do palco, é a maneira correta. Você quer passar uma boa imagem? Então fala, nossa, olha esse evento acontecendo no Brasil, vem indígenas protestar aqui, o que a gente faz no Brasil é deixar os indígenas entrarem, deixar eles protestarem dentro do evento, deixar eles falarem. Isso sim passaria uma imagem positiva do Brasil. Mas não, né? Quer ficar irritado que as pessoas estão criticando o governo, porque a gente lembra do Lula falando, tem que criticar, tem que falar o que a gente tem que fazer, quando a gente fizer errado, tem que apontar. Aí você vai lá e critica e manda o segurança pra cima, pô. E aí diz que tá preocupado com a imagem que o Brasil tá passando pro mundo, sendo que a imagem que o Brasil tem que passar pro mundo é justamente essa de portas abertas. Todas essas manifestações que estão acontecendo, Thaís até falou, né, que deu a paura assim que começou o Mídia Ninja lá atrás e que a gente tinha esses protestos e é muito cruel a forma como a gente vê protestos que envolvem indígenas, como eles são rapidamente abafados e rapidamente passados por cima, assim. Então, seria muito mais decente, depois de um discurso em que o próprio Lula exaltou o fato de ter trazido a COP para o coração da Amazônia, e é a primeira vez, né? Teve um ministro italiano que ficou reclamando, se não fosse tão difícil chegar aqui, teria mais pessoas. Como se chegar em qualquer lugar na porra da Europa não fosse a mesma distância. Porra, é de lá para cá e daqui para lá, a mesma quantidade de caminho, meu chapa. Que história, papo furado do caralho. Tem essa história de que é muito difícil chegar no Brasil, é muito difícil chegar na Amazônia. Olha, fizemos aqui. Mas aí também não protesta não, né, galera? Vai ficar feio. O Krenak está certíssimo. Se você bota engravatado para resolver as coisas... Nossa, quem sou eu, né, para estar falando que o Hilton Krenak está certíssimo. Espero que ele tenha escutado a minha aprovação. Você bota engravatado para resolver qualquer coisa, não vai ser resolvida, a não ser que se pressione muito. Nada que a gente consegue do capitalismo, e eu vou lembrar o Antônio Cândido aqui, nada que se consegue do capitalismo é pedindo licença. A gente só consegue com muita luta, com muito suor e às vezes sangue. Tem que ter protesto mesmo. A reação foi descabida e depois essa reação passou inclusive para outra, né, para a Zona Verde, que é onde acontecem os eventos culturais e o policiamento queria tirar os indígenas. E aí depois vem me dizer que o Lula tá irritado. E aí falaram também que tinha ficado um climão. Ficou um climão do governo com os ministros do PSOL, porque os ministros do PSOL tinham que ter feito alguma coisa. Ué, desde quando não se esperava que ia haver manifestações? Acharam que as manifestações iam ser só da Luísa Mel? Porque os povos originários, os povos tradicionais, são detentores do maior direito de discutir clima neste planeta. Não se discute clima sem esses povos. E a gente está meio que tentando fazer isso, né? É muito bonito tirar foto com Macron, é muito bonito, né? Gracinha ali, a gente acha legal, mas quem tem que ser escutado tá ali e não tá, geralmente não tá engravatado, geralmente não tá nas mesas. Essas manifestações têm que acontecer. Eu achei essa manifestação dos mexicanos bem bonita também, porque a gente sabe o quanto que se mata defensor do meio ambiente no mundo, jornalistas no geral, né, e quando a gente fala de defensor do meio ambiente, a gente tem Dom e Bruno, né, gente, não dá para esquecer. Então essas manifestações são mais que legítimas. Feio foi a reação do governo, feio foi essa publicização de que o Lula tenha ficado chateado com isso, que porra, sabe? E aí hoje a Sônia Guajajara liderou uma passeata, né, uma marcha lá dentro com indígenas em resposta a essa proibição, em resposta à truculência do governo, do braço armado do governo, né, que estava lá. A gente tem que lembrar que Belém está sob GLO, o que é normal
né? Todos os países que recebem coisas desse tamanho, eventos desse tamanho, têm a sua versão de garantia de lei e ordem, e mesmo assim 50 pessoas conseguiram dibrar a ONU, os carinha da GLO e o pior de todos, que é o raio-x na entrada desses negócios, que é uma desgraça. Então assim, parabéns, tem que fazer mais. E assim, falaram que ficou climão só pra causar, porque eu conheço gente que tá lá, e eu fiz questão de perguntar no dia seguinte, assim, meio-dia, falei, e aí, como é que tá o clima aí depois do que rolou ontem? Endureceram a segurança, rolou alguma coisa? Eu falei, não, tá igual, tá tudo normal. Tudo Tá normal. vendo? Tudo normal. Tudo normal. Né? E aí é simples, cara. Ah, não quer que a galera invada? É só chamar, ué. E aí eu sou muito fã do Ailton Krenak quando ele fala, no geral, obviamente, mas quando ele fala essas coisas, porque essa galera se reúne pra bater uma punheta mental de crédito de carbono, de não sei o que é tudo balela, velho. Assim, a bem da verdade, né? A gente que tá lá na Amazônia, sei lá, fazendo ciência, pesquisando, fazendo negócio pra deixar a floresta em pé, mas esse negócio de crédito de carbono, meu Deus. E assim, eu acho que é de uma importância colossal isso está sendo realizado lá em Belém, apesar que agora, toda vez que a gente for discutir rixa entre Belém e Manaus, Belém sempre vai poder dizer, nós fomos a capital do Brasil, por uma semana. Aí a gente perdeu nesse quesito. Mas é colossal, assim. Aí quer reclamar que é longe, quer reclamar que é quente, reclama. Mas o importante é que as pessoas foram, né? Quem tinha interesse de ir, foi. Quem tinha interesse de fazer o mínimo, foi. E aí, como a gente falou, né, de o que o Lula fez aí, o convite lá nas Nações Unidas, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com isso, para tentar manter a floresta em pé, porque só existe um jeito de manter a floresta em pé, que é remunerando quem mora nela, né, por fazer o seu trabalho ambiental, já que o mundo vive o capitalismo tardio e tudo depende de dinheiro e tudo é um produto, as pessoas que moram na floresta têm que receber por isso. É nada mais justo do que quem as explora há séculos seja quem pague por isso. Pois é, e é curioso como a entrada é livre para empresas que fazem o greenwashing, né? Principalmente empresas que muitas vezes são empresas que poluem, que devastam o meio ambiente, e aí chegam lá, fazem uma propaganda toda em tons de verde, e olha só como nós apoiamos o meio ambiente, né? A Vale destruiu Brumadinho e Mariana, mas fez uma exposição com Sebastião Salgado, então assim, tá tudo bem, tá na mesma, já tá resolvido. É isso, enquanto os indígenas praticamente têm que ameaçar para conseguirem ser incluídos na pauta dessa conversa toda. A gente tem empresas que deveriam se envergonhar de estar lá, se mostrando grandes defensoras do meio ambiente. Vocês falaram do Ailton Krenak e eu vou também citar outra liderança, outro indígena que também é muito importante de ser ouvido, que é o cacique Raoni. Ele falou lá e falou coisas muito importantes. Inclusive, assim, a gente ouvir as coisas que o Krenak e que o Raoni falam é uma lapada na cara da gente, né? Uma porrada assim que a gente escuta e chega, fica mufino. Então, uma das coisas que o Raoni falou é: vocês deviam ter ouvido a gente, né? A gente ignorou os povos indígenas, continua ignorando, e estamos à beira de uma catástrofe, né? A gente tenta não se desesperar, mas tá difícil. E outra coisa que ele falou também é que eles estavam lá no rio, né? E ele falou: o rio que nós estamos, os rios estão secando, o rio que nós estamos pode secar também. Achei muito boba a fala do Lula, que ele fala que é mais barato manter a floresta de pé do que fazer guerras. Porque até parece que as pessoas que fazem guerras estão pensando... As pessoas não fazem guerras porque é econômico, as pessoas fazem guerras porque é lucrativo. Então, assim, por mais bonito que seja, eu acho que o Lula poderia talvez ter ido por outro caminho, de dizer que as guerras são um dos fatores de grande emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. As guerras, além de serem uma tragédia humanitária, ainda contribuem negativamente no quesito ambiental. Porque é isso, como o Rodrigo falou, né? É essa
masturbação com crédito de carbono para cima e para baixo, que no fim das contas, até hoje, foi a única solução que nos deram e até hoje não funcionou. É que nem falar de entrar atirando na favela. Não funciona. Ficar achando que vender crédito de carbono vai salvar a humanidade também não vai. Se a gente for nesse caminho, vamos continuar seguindo rumo ao abismo. Então, assim, desmatamento zero, reflorestamento, que a gente fala muito de o desmatamento está reduzindo, mas assim, reflorestar o que foi destruído, né? Tentar recuperar os biomas que estão devastados, né? Sobre acabar com a emissão de gases de efeito estufa, quais são as soluções que estão vendo sobre isso, sobre captura de carbono também, né? São coisas assim que agem um pouco mais dentro de soluções um pouco mais práticas. Sobre a atuação dos indígenas, teve também a Auricélia Fonseca, que é da área do direito, é uma indígena que xingou o Helder Barbalho, né? Chamou ele de farsa. Foi muito interessante ver essa cena. Eu me pergunto, assim, tem toda essa discussão, mas e quem não tá lá? O que acontece com os países que não levaram representantes para lá? E vai existir alguma sanção? Se tem sanção para quem faz guerra, por que não tem sanção para quem não se importa em destruir o planeta? Sabe? É isso. Donald Trump faz. Ai, não vou. E fica por isso mesmo. Quem não quer? Inclusive saiu do Acordo de Paris, né? Dos Estados Unidos. É isso. Ai, não quero fazer parte, não vou assinar, porque eu sou o diferentão de todos vocês. Eu faço o que eu quero. Então, assim, o que é discutido em relação de retaliação a quem de fato não se importa com a destruição do planeta, sabe? Isso seria algo importante. Eu acredito que vai acontecer? Não, eu não acredito, mas é o que eu espero, o que eu sonho, o que eu desejaria que acontecesse. E como foi dito também, né, demarcação de terras indígenas é uma das melhores formas de se preservar os biomas naturais. Então, segundo a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, existem 29 terras indígenas que poderiam ser demarcadas durante a COP30. 29 dessas prontas para homologação, 9 delimitadas aguardando portaria declaratória, 75 em estudo para identificação e demarcação e 113 processos ativos de demarcação. Inclusive, existem terras com povos isolados que poderiam ser demarcadas agora, no Mato Grosso, no Pará, no Amazonas. Quer dizer, dava para melhorar. Quer melhorar a imagem do governo? Olha, uma ótima opção. Se não quer melhorar a imagem do governo, faça isso durante a COP e assine a demarcação dessas terras. Isso sim seria uma boa mensagem para se passar. Uma coisa que não estava aqui na pauta, que eu lembrei agora enquanto estavam falando, foi o lançamento daquele fundo, né, de florestas tropicais para sempre, que é o TFFFFFF na sigla em inglês, né, que é um monte de F seguido, que... Fala, Ana. Esse fundo é interessante, lembra um pouco o que o Thaís falou, porque ele tem uma diferença ele é mais moderno que o Fundo da Amazônia, porque ele inclui todas as florestas tropicais do mundo, então o fundo não seria direcionado só para uma, e ele dá prioridade ao reflorestamento. Então não é diminuir o desmatamento tão somente, mas o quanto de área preservada e de aumento de área plantada você tem, né? Que é a nossa famosa floresta em pé. E isso seria transferido para outros fundos e ele pensa também na manutenção dessas florestas, né? Não é só, vamos parar o desmatamento e acabou, coisa que a gente nem conseguiu, né? Uma proposta mais perene, porém tem que mudar de sigla, é péssimo mesmo. E é o que a Ana falou, né? A cada hectare de floresta preservado, o país receberia um valor anual, mas se diminuísse essa quantidade de floresta tropical, você teria como se fosse uma penalização, então você teria uma redução desse valor, e aí o Banco Mundial que iria administrar esse fundo, que beneficiaria, né, principalmente países como Brasil, Indonésia e República do Congo, seriam remunerados pela conservação dos biomas, já que são países que têm áreas grandes
de floresta tropical. A ideia é arrecadar até 125 bilhões de dólares, só que isso que é foda, né? Os países contribuiriam com 25 bilhões, né? Alguns países, Brasil, Noruega, Alemanha, Reino Unido. A última vez que eu vi, acho que já estava em 10 bilhões prometidos, né? Durante aí a COP. Teve um episódio do assunto que tratou bastante dessa questão. E os outros 100 bilhões viriam da iniciativa privada. Eu não estou esperançoso que eles vão conseguir 125 bilhões, não. E aí é foda pensar que, né, se países como China, Estados Unidos resolvessem mexer um pouquinho no bolso, e outros países que já fuderam tanto o clima do país, dava para arrumar esses 125 bilhões mole sem ficar dependendo da iniciativa privada, né? Porque isso é responsabilidade de todos os estados, né? De todos os países, no caso. Mas vamos ver se pelo menos sai alguma coisa disso aí para ver se... sei lá, cara, se tenta algo um pouco diferente do que se tem tentado, né? Sim, teria estratégias que a gente já discutiu em outros aspectos aqui, certos impostos globais. A gente já discutiu a possibilidade de impostos globais, por exemplo, para poder diminuir a pobreza, a fome no mundo, né? Então, grandes empresas multinacionais, bilionários por aí, para atuar nos países que assinam certo acordo, teriam que pagar aquele imposto para poder ser direcionado para a redução da pobreza e da fome, e também o imposto para poder incentivar esses projetos, por exemplo, né, que é o TF3. Eu vou trocar a sigla agora e vou falar TF3, porque eu acho que é uma das poucas maneiras de pronunciar isso sem ficar ridículo, né? Então tá aí, seria uma maneira de você conseguir tirar dinheiro dessas pessoas. Então, se a gente tem tantos países, né, tantas partes ali nesse encontro, essa seria uma maneira de resolver isso também. Mas sou obrigado a concordar, assim, com a Thaís, que é muito difícil quando a gente observa os trâmites desses encontros, que na medida em que as décadas se passam, a gente percebe que faz a reunião, tem todo o debate, assina o acordo, vai 5 anos depois e ninguém entregou os relatórios, e ninguém cumpriu com as expectativas, né, com o que disse que ia fazer. Até porque a gente encara um outro problema quando a gente fala desse tipo de conferência, né? Que você vai fazer certos acordos durante essa conferência e daqui a 5 anos vai mudar o cenário político daquele país. E pode acontecer num extremo, como é o caso dos Estados Unidos, né? Eles vão e saem do acordo. Ou muda o governo, não sai do acordo, mas você desiste de cumprir aquelas expectativas, aquelas promessas, o governo seguinte não vai querer ir naquela linha. Então a gente tem um problema amplo de continuidade aí na política mundial, né? Na organização política mundial, que a gente começa a sobrepor outros tipos de conflito. As guerras dos últimos anos, elas fizeram isso. Então a gente estava seguindo numa linha com alguns governos e você inicia alguns conflitos e aí aquilo sai de foco e os governos daqueles países desistem de cumprir essas expectativas, né? Então é quando você pensa que você tem um conflito como o conflito da invasão da Ucrânia, você vai ter diversos atores de peso, Estados Unidos, China, a própria Rússia, a União Europeia, que elas vão direcionar os seus investimentos, o seu enfoque, o seu debate público para esse problema e vão deixar de lado outros, e a pauta climática é uma das que mais sofre nesses aspectos, né? Você para de discutir isso, esquece de que tem que apresentar um relatório, deixa para lá, porque você tem que dar incentivo em armas, que fabricar munição, que dá apoio político internacional para aquele conflito que escolheu um lado. Então esse é um dos muitos complicadores. Esse seria mais um caminho, por exemplo, que a declaração do Lula poderia tomar para não ser tão infantil, como a Thaís bem comentou antes. Perfeito, é isso, cara. Enquanto Estados Unidos e China não capitanearem isso, vai ficar realmente muito difícil, cara. Vamos lá, vamos para o nosso próximo tópico, rapidamente, para a gente finalizar aqui, pois o ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos lá, gente, completou 100 dias em prisão domiciliar nesta última quarta-feira, dia 12, monitorado... O tempo voa, né? Quando a gente se diverte. Exato, cara. Monitorado pela tornozelinha. E que paz, né, gente? Que paz são 100 dias sem escutar. Que delícia. Silêncio. A última vez que isso aconteceu foi quando ele perdeu a eleição. Pois é, cara.
Pois é, já que ele está proibido de usar redes sociais e de receber visitantes sem autorização judicial. Durante esse período, Bolsonaro só deixou a própria casa para fazer exames médicos, mas do lado de fora, aliados tentaram pressionar internamente no exterior para tentar reverter politicamente a sentença de 27 anos e 3 meses de prisão. Lembrando que a medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, após Bolsonaro ter descumprido medidas cautelares impostas a ele. Enquanto isso, por unanimidade, a primeira turma do STF rejeitou todos os recursos das defesas do ex-presidente e de outros 6 réus do núcleo crucial da trama golpista. O resultado manteve a condenação deles a penas que chegam a 27 anos e 3 meses de prisão. Então preparem-se aí, porque tá chegando a hora, hein? Tudo indica que antes do final do ano aí pode ser que aconteça, hein? Papuda ele espera. E agora, pensando na eleição presidencial, mesmo em um cenário onde o ex-fungo está preso, a pesquisa Quest, divulgada nessa quinta-feira, dia que a gente está gravando, voltou a mostrar Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente em um eventual cenário de segundo turno em 2026, né? Não sei que eventual é esse, o cara está preso, né? Mas enfim, além de Bolsonaro, a vantagem de Lula caiu em relação a Tarcísio, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Caiado, Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite. E aí eu tava vendo nessa reportagem que eles falam que botar o Bolsonaro na pesquisa é importante, mesmo ele estando inelegível e preso. É sempre bom lembrar que ele também está inelegível, porque mostra o teto que a oposição pode chegar na eleição. E é essa desculpa que eles estão usando para botar o Bolsonaro. A distância entre Lula e Bolsonaro caiu de 10 para 3 pontos, né, de um mês para o outro, em relação ao segundo turno. Do Ciro de 9 para 5, Tarcísio de 12 para 5, por aí vai. Mas o que eu achei curioso, cara, por isso que eu botei aqui na pauta essa vantagem caindo no cenário, é que já botaram no cenário Renan Santos, do Partido Missão, do MBL. E que ele foi pesquisado pela primeira vez agora desse mês. E aí tá aqui a diferença do Lula pra ele num eventual, olha isso, gente, no eventual segundo turno entre o Lula e o Renan Santos do MBL, seria de 17 pontos. Renan Santos, pelo amor de Deus, cara, é inacreditável. Mas botar outro candidato de esquerda não pode, aí não. Não pode, não. Pois é. Imagina, que absurdo. A mesma pesquisa. Eu sinto falta de colocar a Virgínia ou o casal Vivi aí. Porra, já podia, hein? Tigrinha, né? Aí, entendeu? Botar Tigrinha na pesquisa. Faz mais sentido do que o Renan Santos. Verdade, Tigrinha. Tá aí, fica aí a dica pra Quest. A mesma pesquisa Quest mostra que a avaliação do governo Lula deixou de melhorar e que 50% dos brasileiros desaprovam o governo, enquanto 47% aprovam. Desde julho, a aprovação do governo vinha oscilando dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para cima, e a desaprovação para baixo. Agora o cenário se inverteu, a aprovação oscilou para baixo e a desaprovação para cima, lembrando, né, ainda dentro da margem de erro. E aí já as manchetes já estavam hoje, porra, eufóricas, né? O freio da reação de Lula e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, vamos celebrar os 100 dias de tornozelinha e reclamar de mais uma pesquisa aí, colocando inclusive nomes do MBL, cara. Que loucura. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, mandar uma cartinha para a pesquisa Quest, dizendo: oi, gente, tudo bom? Eu queria conversar com vocês e explicar que existe um outro espectro à esquerda do Luiz Inácio Lula da Silva e que vocês talvez, como um ambiente de pesquisa, poderiam inserir outros nomes, né, para que fosse mais verossímil. Tô brincando, né? A gente não vai fazer isso, mas enfim, isso acaba, às vezes é ruim, às vezes é bom, porque essa coisa, isso, tanto colocar o Bolsonaro quanto disseminar o voto entre outros candidatos da direita acaba enfraquecendo um pouco esses nomes, acredito eu, né? Porque ninguém, de fato, tem qualquer tração maior. Então, isso eles estão tentando testar para ver se eles em algum momento encontram alguém que vai passar o Lula. Mas isso não tem acontecido e se tudo der certo, não vai acontecer. Thaís, no início da sua fala, eu jurava que você ia falar que ia indicar para a Quest Ana Raíssa, porque nós temos no podcast A Maior Brasileira Vive. Como que a Maior Brasileira Viva não está dentre os pesquisados, né? Absurdo. Eu jamais concorreria contra o Lula.
Mas no lugar do Lula, tamo aí. A Quest pode me mandar uma mensagem aí. 2 N's, por favor, na cédula. Manter as coisas certas. É uma ilusão achar que existe algum candidato que vai herdar todos os votos de outro candidato. A gente mora num país em que milhões de pessoas votaram em Luiz Inácio na eleição e votaram no Bolsonaro na outra e votaram no Luiz Inácio de novo. A gente esqueceu, mas na eleição passada tinha... Em algumas pesquisas, se a pessoa votaria numa chapa Lula-Bolsonaro, e era bem expressiva a quantidade de gente que votaria numa chapa Lula-Bolsonaro. Então, assim, não são mestres da política. Não é a maior democracia do mundo. É uma ilusão você achar que o Bananinha vai herdar todos os votos do pai dele. E a gente tem que lembrar o que o Rodrigo sempre fala aqui, que tem 30% de ensandecido que não vai mudar. 28, 30 ali, que é aquela doidice mesmo, que vai estar ali sempre. Então, é bom que a gente não se desespere, embora seja enervante já ir aparecer nessas coisas, porque parece que está meio esnobando o fato dele estar inelegível, pois ele está inelegível, e não se discute a reversão dessa inelegibilidade, mas a gente tem que saber que 30% ali não é o Jair, são as pessoas doidas, é gente louca. E que isso não vai migrar, eles vão ficar tentando testar assim, né? Ó, qual a tampinha que cabe aqui? Não vai migrar. A gente tentou fazer isso em cima da hora com a Haddad e não migrou. Migrou um monte, mas não migrou. Não migra tudo. Não se migra todos os votos. Então, não adianta. Agora tá uma correria aí nos apps da vida para dissociar a imagem do Tarcísio da imagem do Jair, porque fez 100 anos, porque já mandaram esfregar a cela lá onde ele vai, né? 100 anos, 100 dias, 100 dias. Anos, a gente espera que seja. Vamos lá aqui, ó. Oxalá. Oremos. Fazer. E fez 100 dias, já mandaram lavar a cela lá, que ele vai, né? Ibanez está aqui dando um piti, todo dia um piti. Eu não posso garantir a segurança dele, querido. Se quiser cuidar dele, pessoal. Quem pediu garantia? Ele pode ir de segurança, e aí ele garante. Vai lá. Porra, já que quer garantir, garanta você mesmo, vai lá. E aí já estão nessa assim, olha, não vamos associar o Tarcísio ao Jair, não vamos associar o Tarcísio, tentando pegar aí um pouco desses frutos podres que caíram da árvore do bolsonarismo. Não vai migrar. Eles não têm candidato. E eu não falo isso sem lembrar que nós também não temos candidato além do Lula. Tá? Então, assim, não estou só apontando o dedo para os coleguinhas. O bom é que a gente só precisa de um. Daqui 5 anos a gente pensa tudo de novo, porque o nosso negócio é não aprender. Que é o mesmo que a gente estava debatendo isso em 2022. Não, vai ser o Lula agora, ele vai ganhar, vai fazer um governo de transição, daqui a 4 anos a gente pensa em outro. Exatamente. Aí agora já estamos lá, assim, daqui a 4 anos a gente pensa, é um problema para o nós do futuro, porque a gente não aprende, a gente tem que começar tudo de novo. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e não lembra o que aconteceu? Somos nós. Mas agora o problema é de quem? Do vizinho. Deixa eles lá. Eles não têm candidato. Nós temos esses candidatos, esses votos não vão migrar para qualquer outro. Pode pôr Ratinho Júnior, pode pôr Saruê Júnior, pode pôr Lagartinho Júnior, não vai. Pode pôr Bananinha. Bananinha é pobre. Bananinha nem volta, né? Nunca interrompa o seu inimigo quando ele está errando. Sim, deixa. Vai lá. E aí, só quero cobrar aqui publicamente a Paola que estamos já no aguardo, viu? A cerveja está gelando, porque hoje eu vi uma matéria, acho que foi no Brasil 247, falando sobre o estado de saúde dele. Eu me odiei a esse ponto, e é uma matéria, assim, bastante gráfica na descrição das coisas. Ele realmente está apodrecendo por dentro, então não pode demorar muito mais, porque a gente precisa da imagem dele sendo preso, antes do inevitável. Sim. Eu vou te falar, assim, eu acho que a imagem dele sendo preso, a gente talvez não tenha, assim, com tanta clareza. Eu quero a imagem mesmo do comboio, Globocop acompanhando o comboio e saber que ali dentro daquele comboio está Jair Messias Bolsonaro. Porque acho que, tipo assim, a foto dele, né, ele entrando na prisão, do próprio Lula, quando ele foi preso e tantos outros, a gente não teve muito isso, né, do ato em si dele chegando ao local. Mas... Ana,
Ana, Mas o comboio você tem tem que uma ter. missão. Pois é. Já entendi. Eu vou estar lá com o meu celular. Imagens do Midcast serão exclusivas. A Globo não vai dar. Eu vou. Perfeito, perfeito. Eu sou obrigado a Ai, como concordar. é bom que ser eu um acho que podcast vai ter. nacional. Eu acho que vai ter, Vitor. Eu acho que vai ter porque... Tu acha? Eu acho, porque uma coisa era aquele contexto em que o Lula foi preso, a defesa e a organização em torno do Lula. Agora, nesse caso, a gente está lidando com um tipo de gente que não presta, que eles mesmos vão fazer essa imagem. Eu não duvido nada que eles mesmos façam a imagem do Bolsonaro sendo preso. Eles foram fotografar o busto do cara aberto, velho. Eles vão fazer essa imagem. Não, mas aí ele, a partir do momento que a PF ou a polícia, que seja lá, esteja na posse de Jair Bolsonaro, acho que eles não vão permitir. Enfim, posso estar sendo inocente? Posso. Quero a imagem? Quero. Mas então... Seria mais decente não ter imagem? Seria. Nós estamos atrás de decência? Não. Nesse momento não. Exatamente. Eu estava tentando ser racional, Devemos ser decentes com os indecentes? Não. Eu estava tentando ser racional aqui, mas dane-se, né? Queremos imagens. Imagens na tela. No cu do Mickey Mouse. Pau no cu do Mickey Mouse. É isso, então? Eu achei pouca a celebração dos 100 dias de tornozelinha, cara, porque eu acho que é um grande evento. É porque a gente tá no aguardo, Vitor. Quando a gente tá na expectativa de algo maior. Né? É verdade. O que tá na geladeira de vocês? Diego falou que a dele é cerveja. Eu vou comprar um espumante. E é sério, eu vou comprar esse final de semana. O meu mineirinho já tá aqui guardado. O mineirinho já tá guardado aqui. Mineirinho, cerveja, vinho, espumante. Thaís, o quê? Thaís não tá bebendo? Eu não posso falar ao vivo. Opa, tá certo. Então tá bom. Com essa declaração, acho que tá no momento da gente ir para o momento leitura de títulos. Toda relação sexual de adulto com criança é estupro, decide CCJ do Senado. Vamos ver de que forma a Câmara vai conseguir cagar isso, que é uma coisa simples. Trump teria conhecimento dos crimes sexuais cometidos por Epstein, revelam e-mails, entre aspas, sabia das garotas, fecha aspas. Pau no cu do Mickey Mouse. Não, e alguém tinha dúvida disso, né, cara? Assim, parece que quem teve acesso aos e-mails foram parlamentares democratas e tal, que divulgaram. Mas assim, surpresa zero, né? Cara, tem um negócio que rolou com esse vazamento das mensagens dos e-mails que eu não fui atrás verificar. Talvez seja falso, mas o pessoal pegar mensagens lá do Epstein com o Chomsky e ele dizendo que vou ligar para o Lula e começarem a falar sobre o Lula. E eles... Que isso, cara? Umas mensagens que na minha cabeça não fazia sentido nenhum, assim. Mas aí tem uma delas que tá escrito Bolsonaro is the real deal. Nossa senhora. Que é um negócio maravilhoso, assim. Mas vamos lá, né? Falando em coisa nojenta, Milei cai em fake news e comemora convite falso para cantar no AC/DC. Gente, eu acho que a gente em algum momento vai descobrir que essa presidência da Argentina, na verdade, é um esquete de humor. Porque não tem como esse homem existir. Esse homem é um ator, claramente. Thaís, eu vou além. Acho que o mundo tá numa grande esquete de humor nesse momento. Porque, assim, tá muito difícil, cara. Porra, mas o conceito de humor da galera aí, do roteirista do mundo, tá pesado, né? Tá puxado. É um humor meio britânico. É do Monty Python. Malditos britânicos. Mauro Vieira e Rubio se encontram no Canadá, discutem tarifas e preparam um novo encontro. Nossa, é o famoso vem aí, né? Marcaram de marcar. De novo vem aí. Mas é porque é tradição dos Estados Unidos, o pessoal nunca dá no primeiro encontro. Aí fica date aqui, date ali, e dá, não acontece. A Ana se escondendo atrás do microfone nesse momento, depois da fala do Rodrigo. Lula prova que é ouvinte do Midcast e manda paralisar a criação da plataforma de apostas da Caixa. O mínimo. Eu me pergunto de quem foi essa belíssima ideia de Jerico de ter uma bet dentro de um banco do governo. E como demorou tanto, bicho, porque o governo tava com um discurso, a Caixa Econômica tava com outro, a gente falou disso, e demorou tudo isso. Porra. Ainda bem que você nos ouviu, Lula. Cara, eu queria uma camiseta com áudio do Vitor falando o mínimo, sabe? Tudo junto, o mínimo. O mínimo. Depois me manda esse áudio pelo WhatsApp, Vitor.
Beleza. Agora tudo que a gente fala já tá lá, Thaís, mandou áudio aí. Certíssima. Aqui é profissional. Profissional, assim como Anitta, que se posiciona sobre taxação. Quem polui é quem tem mais dinheiro. E aí, esse não era o título que eu queria colocar aqui, porque, na verdade, a Anitta, além disso, falou que ela não é contra a taxação dos ricos, né, que ela topa pagar mais imposto, que aí depois tem que se cobrar dos governos, mas que ela topa. Só que, olha só, incrivelmente eu não achei isso em lugar nenhum. Nenhum portal, nenhuma grande mídia, nenhum veículo da grande imprensa simplesmente colocou. A Tigrinha tá toda hora na Globo.com, mas essa fala da Anitta, sério, eu procurei, não achei em lugar nenhum. Censuraram o camarada Anitta. Agora imagina uma rica falando, não, pô, põe aí que eu pago, já basta o Eduardo não sei das quantas lá. Imagina se todo rico resolver querer pagar imposto. Exato. Tem que dilapidar as fortunas. Bolsa fecha, falando em fortunas, né? Bolsa fecha acima dos 157 mil pontos e bate 12º recorde seguido. Dólar cai a R$ 5,27. Hoje ele aumentou um pouquinho, acho que foi a 5,30, mas, cara, 157 mil pontos, né? Na época que eu trabalhava no mercado financeiro, era impensável, até pouco tempo atrás, né? A galera que eu ainda conheço, era impensável dizer que a Bolsa chegaria a 157 mil pontos. Maldito Luiz Inácio, esse cara que é realmente muito malvado com a Faria Lima. Realmente todo mundo sabe o que é 157. São muitos pontos. Parabéns, Bolsa. Não, é verdade. I'm Parabéns, impressed. Bolsa. Lembrando que a Bolsa de Valores nada mais é do que o jogo do bicho de Playboy, né, cara? Só que com muito menos garbo e elegância. Pois é. Como em todo jogo, se alguém tá ganhando ponto, tem alguém perdendo ponto. É isso aí. Mas agora, ó, nem tudo é pra comemorar, gente. Em grande derrota do governo Lula, Maceió inaugura roda gigante sem cabine de número 13 e bolsonaristas comemoram nas redes. Porra, agora o Lula não se reelege, com certeza, cara. Depois dessa... Agora acabou pra gente. É verdade. Bolsonaristas, vocês realmente... Agora vocês conseguiram. E agora quem poderá nos salvar? Né? Mentes do crime. IPCA. Inflação recua para 0,09% em outubro, menor taxa para o mês em 27 anos. Eu vou corrigir. Mas menor taxa para o mês neste século. Ô, louco! Maldito Lula. Fala. Eu diria mais, Ana Raíssa. Menor taxa para esse mês nesse milênio. Ô, louco! 0,09% que é resíduo, é a margem de erro, né, do negócio. É só pra não dizer que não tem. Maldito Lula, mas me prometeram que ele ia quebrar a economia, cara. Que porra, esse ano o dólar ia 7 e a inflação nas alturas. Maldito Lula. Por falar em maldito Lula, Lula assina decreto que muda regras do Vale Refeição e Alimentação e cria teto para taxas. Antes tarde do que mais tarde. Muito bem, Lula. Parabéns aí pelo decreto. O mínimo, como diria Vitor. O mínimo. Por 17 votos a 10, o CCJ do Senado aprova reconduzir Gonê no comando da PGR por mais 2 anos. E se vocês vissem as fotos do Gonê, ele ficou muito feliz com essa notícia. Esse é aquele caso que eu já tinha esquecido que o Lula tinha sugerido a recondução do Gonê, porque já passou tanto tempo, né? Ah, tá aí. E parece que foi a votação mais apertada, né, da história de recondução ou de indicação de PGR. Inclusive aqui, o próximo título diz isso, ó. Placar da recondução de Gonê acende sinal de alerta para indicação de Messias ao STF. Isso com o Senado que ainda não é majoritariamente bolsonarista, hein? Imaginem se depois de 2026 eles conseguirem realmente mudar as forças ali no Senado, o problema que não teríamos. Até parece que o pessoal vai recusar Messias, assim, cara. O Messias já tem apoio até da bancada evangélica, aquele ali. Então, e assim, a minha sugestão pro Lula é, se não quiserem o Messias, apresenta alguém mais radical, apresenta alguém mais à esquerda. Em algum momento eles vão ter que aceitar alguém. Gente, assim, a gente precisa de ter uma renovação no STF também, pra gente poder ter tretas mais interessantes, porque aí você vê a notícia seguinte que a gente tem aqui. Toffoli acusa Mendonça de deturpar voto em sessão de segunda turma do STF. Aspas simples. Achei desrespeitoso. A pressão baixinha
Achei deselegante. Ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, é preso pela PF em operação contra descontos ilegais em aposentadorias. Cara, tem um círculo no inferno pra quem faz isso. Certeza. E tá enchendo. E tá enchendo. Vai ter que abrir outro. Vai ter, cara. Que cheguem em todos eles. E cadê a... Eu achei que a Thaís ia botar a sirene agora. Agora era boa, hein? E por falar em aposentadoria e em coisas que têm a ver com nós idosos, a maioria das pessoas já não consegue distinguir músicas geradas por inteligência artificial das reais, aponta a pesquisa. Se vocês Aí isso aí vai vissem... dar um episódio. Vai dar um episódio. Vai dar um episódio, porque se vocês vissem a revolta de Ana Raíssa no nosso grupo, quando eu joguei essa notícia lá. Tem uma amiga minha, até hoje, me mandando áudio pra me convencer que inteligência artificial não é ruim. Cara, a inteligência artificial estragou a pior coisa, a melhor coisa que existia na internet, que é o quê? O meme. O quê? Vídeo de bichinho. Vídeo de gatinho. Não dá mais pra ver vídeo de gatinho Não dá em paz. mais pra gente se divertir com vídeo de bichinho, porque a gente olha e faz, será que esse animal existe de verdade ou é apenas um computador tentando me enganar? Olha, se ele estiver rebocando uma parede, pegando um ônibus na chuva... Andando em cima de um leão. Se for um gato, se for um gato brigando com um tigre. É possível que seja IA, tá? Só pra deixar aqui o disclaimer. Se for um canguru pegando um avião. Pois é. Não foi só a Luísa Mel. Em carta, Paul McCartney também protestou contra cardápio da COP30 com carne. Com a diferença de que ele tá certo. É verdade. A diferença é que ele não precisou se vestir de globeleza ambientalista. Globeleza ambientalista. Bom, então encerramos aqui o nosso momento leitura de títulos e vamos agora rapidamente para as cartinhas da Xuxa. Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, aí se desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse? Vamos para as cartinhas da Xuxa. Porém, como sempre, antes das cartinhas da Xuxa, vamos ver o resultado da nossa enquete do episódio anterior. Tô curioso para saber, cara, o resultado dessa. Foi disputada essa última enquete. Foi uma das enquetes mais disputadas que eu já vi nesse podcast. Foi o episódio 55, Cláudio Castro, isenção do IR e Congresso misógino. Qual seria o seu apelido no crime organizado? Embonha? Roubar, porque roubar é feio? Biografado ou napolitano? Então nós tivemos 5 votos no Instagram, 19 no Telegram, 13 no Spotify e 30 votos no WhatsApp. Em quarto lugar, ficaram empatados com 21% roubar e em quarto não, né? Em terceiro. Roubar e biografado. Em segundo lugar, com 27%, ficou a opção napolitano. E, em primeiro lugar, os nossos ouvintes gostariam de ser chamados de embonha. É isso, como integrantes boa. do crime organizado. Boa, mais uma vez certos os ouvintes. Valeu, Nação Zapper. Mas foi disputado, embonha ficou com quantos por cento? 32%. Porra, disputada mesmo essa aí, cara. Tá. Mas eu votei em napolitano porque, cara, eu ia ficar muito feliz de ser chamado de napolitano. Até porque, assim, 90% das pessoas que iam ouvir esse apelido iam pensar em sorvete. Sim. E vem daí. Eu estou pensando em sorvete agora, inclusive. Não tem como não pensar. A Ana Raíssa, por exemplo, não tá pensando em sorvete. Não tô, mas eu pensei aqui que napolitano desses... Eu não sou muito fã de sorvete. Aliás, eu sou muito fã de sorvete, então eu não gosto da maioria dos sorvetes. Mas napolitano é um sabor que vale a pena. Ana Raíssa deve gostar de alguns, sei lá, sorvete de napolitano manga. São 3 sabores que valem a pena. Mas sorvete aí vocês são... Nossa, sorvete de laranja. Sorvete de manga.
laranja, de beterraba, Porra, tem, é Ana bom Raíssa? demais. Não, Cajá beterraba. é o melhor que tem. Você já provaram Cajá, sorvete de cajá? Milho verde. Cara, eu gosto Nossa. de sorvete de caramelo salgado. Sorvete de caramelo salgado com chocolate Olha, amargo. tem uma sorveteria nova que abriu aqui que é só com sabores exóticos de sorvete. Se vocês vierem para João Pessoa, eu levo Pois- vocês para lá conhecer. Pois conte comigo. Mas vamos lá, os comentários que os meus colegas de bancada estão sonolentos. Amanhã vamos todos trabalhar. Então, o primeiro comentário é da Vanessa, não a da Mata, dizendo: episódio visceral e necessário, porque o óbvio deve ser esfregado na cara das pessoas da nossa sociedade. Repugnante a forma como nós mulheres, adultas e crianças somos tratadas. E sobre ouvir o podcast na academia, agora só escuto na bicicleta. Parei de ouvir na musculação com medo de rir e me machucar. Segurança em primeiro lugar, gente. Tivemos também o comentário da Amanda falando: obrigada a toda a bancada, em especial Raíssa e Thaís, por pontuarem toda a raiva e indignação absoluta da desgraça que o Congresso fez. Patrão, se puder, faz um corte pra gente divulgar. Vou dar uma zoada na Ivan- ouvinte agora, porque assim, pra elogiar a Thaís, a Ana, o Diego e o Rodrigo, sempre suem. Aí quando é pra mim, é trabalho que o pessoal me dá. Não tem elogio, é só trabalho. Vai vendo, Brasil. Ouvidos elogiam o Vitor. Mas tem elogios pra você também, Vitor, desta história. Ivanildes Vasconcelos falou: poxa, preconceito com Minas. Nem moro em Minas, moro em GV. GV é o quê? Governador Valadares? A nossa cidade favorita em Minas Gerais? Governador Galadares. Como preconceito se a nossa cidade favorita está lá. É. Quer dizer, logo depois de Anta Gorda. Depois de Anta Gorda. Janta gorda, exatamente. Que é Governador Valadares com PH nas duas palavras. Ai, essas vocês só vão entender se tiverem escutado o nosso episódio sem pauta, ouvintes. O Adriano Viana disse que nessa CPI, entre muitas aspas, com esse casting, vão colocar no balaio que as milícias é crime organizado? Acho que não. Uhum. E para finalizar, Bianca Damascena falou que o casting dessa CPI é o próprio crime organizado investigando o crime organizado. E esses foram os comentários dos nossos ouvintes na última semana. Lembrem de comentar no Spotify, no Blue Sky, no YouTube ou no Instagram. Muito bem, vamos agora lembrar quem garante este podcast todo mês: Diego e Rodrigo. E o nosso abraço com gostinho de sorvete de butiá vai para Guilherme Wagner, André Luiz Alves, Leonardo Spor, Kel Cândido, Iana Tavares, Eduardo Vasconcelos, Edna de Lourdes, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocchet, Ricardo Jalotto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Camila Braz, Joana Porto, Daniele Filarete, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E fica aqui também um freezer cheio de baço de latte para os nossos Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Mariana Zampol, Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. E na categoria Fofia do Amor, Tiago Luiz Pereira, Amaury de Melo e o nosso ouvinte misterioso. Diego, vai ter enquete essa semana, cara? Então, temos enquete essa semana, Vitor Souza. Pensando aí, né, que depois do sucesso absoluto que foi a COP aqui no Brasil, pensando também que já o Brasil sediou esses dias do G20, né, o nosso país vem despontando aí como um dos grandes, se não o maior centro, né, de encontros internacionais, de eventos aí que debatem o futuro da humanidade, né? Então, à luz dessa experiência adquirida pela diplomacia brasileira, a gente pergunta: qual o próximo grande evento mundial o Brasil deve sediar, de preferência em Anta Gorda? Lógico. Primeira
primeira opção é o campeonato de luta de camelos, que tradicionalmente acontece na Turquia. Por que não acontecer no Brasil, né? O campeonato de luta de camelos. Acho justo. No Rio Grande do Sul, inclusive, que tem um clima muito similar ao da Turquia. E aí vai ser o campeonato de luta de camelos gordos e anda gordo. Sim. A segunda opção é o festival de buffet de macacos, que normalmente Agora, peraí. na Tailândia. Eu tenho questões também. É a mesma pergunta. O macaco tá comendo ou tá sendo comido? O macaco tá comendo. Ai, ufa. Não, mas peraí, ele tá comendo e servindo a um buffet de macacos? Macacos servem as comidas, é isso? Não, eu acho que humanos servem. Eles estão se servindo. Sendo e não serem servidos. São mais de 600 macacos são convidados para a festa com mais de 2 toneladas de salsicha grelhada, frutas frescas, sorvete e outras delícias. Os habitantes consideram o festival como um agradecimento aos macacos que habitam a aldeia e trazem milhares de turistas todos os anos. Esse dá pra fazer. Dos macacos convidados. Sim. Eles foram convidados. Sim. Porque, olha, eu vou dizer, o meu bicho favorito, que meus gatos não me escutem, é macaco. Eu amo. Não, esse dá tranquilamente pra fazer no Brasil. E aí o latino, já pensou? Vamos convidar o latino pra cantar lá. Pô, dá pra fazer aqui na água mineral, onde os macacos roubam as coisas da gente. Vai ser tudo, já tenho o meu voto. A terceira opção é o Festival do Testículo, que normalmente acontece em Clinton, no estado de Montana, nos Estados Unidos, né? Cerca tinha que ser. de 6.500 pessoas são esperadas para participar, né, do Festival do Testículo, que acontece anualmente. É uma festa que gira em torno de comer testículos de touro. É o Mountain Oyster. Eu acho que esse não vai ter nenhum voto, hein? O pior é que não é pior do que o que eu imaginei. Nossa Senhora! E por último, mas não menos importante, a nossa quarta opção é o Campeonato Mundial de Luta de Dedões dos Pés. Nossa! Eu já tava pensando naquele assim, ó. Não, que acontece normalmente na cidade de Ashbourne, em Derbyshire, na Inglaterra. Será que tem vídeo? Será que tem vídeo? 2 adversários sentados de frente um para o outro, lutando com os 2 pés. O participante que tocar de um lado do quadro do ambiente perde. Homens são capazes de tudo, menos de dar um abraço num amigo, né? Caraca, tem vídeo disso. Meu Deus do céu, cara. Por favor, World Pro Wrestling Championship. Vou botar aqui rapidinho, são 57 segundos. Como que eu já disse aqui outra vez, Vitor, jogo não falta. Se a pessoa quer jogar, opção não falta. Olha aí, ó. Vamos assistir aqui. O Campeonato Mundial de Luta de Dedão é uma competição anual, realizada em Derbyshire, no interior da Inglaterra. É como uma disputa de queda de braço, mas com os pés. Antes dos participantes entrarem em ação, um podólogo inspeciona seus pés. Uma vez liberados, eles podem ir para a arena. As lutas são disputadas em 3 rounds. Mas como saber se você tem um dedão, campeão? Você precisa ter um dedão grande. Sei que parece bobeira, mas quanto maior o dedão, mais músculos na perna. Não é assim que funciona a anatomia, eu acho. O campeonato foi criado nos anos 70 e vem crescendo a passos largos. Passos largos. Campeonato de dedão do pé. É um pezão. Campeonato de dedão do pé vai crescendo a passos largos. É bom demais, cara. Eu, infelizmente, não tinha prato de áudio de prato aqui pra fazer a piadinha, o trocadilho. Bom, então, enquete posta aí para todos os ouvintes. Votem, exerçam a sua cidadania e mostrem qual grande evento pode ser o próximo a vir para o Brasil. O campeonato do camelo gordo, o campeonato do macaco gordo, o campeonato do testículo gordo, o campeonato do dedão gordo. É isso, resumindo. Um oferecimento Prefeitura de Anta Gordo. Exatamente. Olha aí, tinha que ser lá. É isso? Vamos embora? Vambora. Vamos embora. Tchau. Este episódio usou fontes de G1, O Globo, Folha, Sul 21, Poder 360, Amazônia Real e Agência Brasil.
Esse podcast foi apresentado por Victor Souza, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito, Diego Schinelli e Ana Raíssa. E a edição é de Victor Souza. As nossas redes sociais são meetcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com na rede social do Banco Central. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Cheiro!